nosso assunto é uma molécula que se torna cada vez mais popular, o DNA. Por exemplo, em casos policiais, na hora de identificar de quem é o sangue encontrado na cena do crime, o que é que se faz? Aquele exame de DNA, né? E quando é preciso comprovar a paternidade? No caso de uma criança desaparecida há muito tempo, por exemplo, o que é que se faz? Teste de DNA. Mas afinal, o que é DNA? Por que ele é usado nesses casos de identificação? DNA é a sigla do nome da molécula. Em inglês, deoxyribonucleic acid. Em português, ácido desoxirribonucleico. Todos os seres vivos do planeta, dos mais simples aos mais complexos, têm DNA no núcleo de todas as suas células. O DNA foi descoberto em 1869 pelo bioquímico alemão Friedrich Miescher. Ele queria determinar os componentes químicos do núcleo das células. 20 anos depois, outro alemão, Richard Altmann, aluno de Miescher, conseguiu isolar a nucleína com alto grau de pureza. Comprovou que ela era um ácido e batizou com o nome de ácido nucleico. Você sabia que na composição química do DNA existia açúcar, que era uma pentose, um açúcar com 5 átomos de carbono, que existia fosfato e que existiam bases nitrogenadas. Nessa época, foi descoberto que a degradação do ácido nucleico liberava 4 tipos de bases nitrogenadas: adenina, timina e citosina, guanina. Por muito tempo, a ciência ficou sem saber a importância do DNA, até as experiências do médico e pesquisador bioquímico canadense Oswald Avery, em 1943. Ele trabalhou com as bactérias que causam a pneumonia. A bactéria pneumococo tem 2 linhagens. Uma infecciosa, com cápsula de aparência lisa, e outra com aparência rugosa, que não provoca a doença. Ele pegou um extrato de bactérias mortas com cápsulas lisas, misturou com um extrato de bactérias vivas rugosas e injetou num rato. Os tecidos do animal passaram a ter uma bactéria viva e lisa. Ou seja, informações genéticas das células lisas mortas foram transferidas para as células rugosas vivas. Avery provou que o ácido desoxirribonucleico era o responsável pela transferência de material genético entre as células. Já se conhecia a composição química do DNA, já se sabia que ele contém as instruções genéticas. Mas faltava entender como é a estrutura do DNA e como acontece a transmissão dessas informações. Em 1953, o norte-americano James Watson e o inglês Francis Crick apresentaram um modelo da estrutura do DNA que transformou os rumos da biologia. Essa descoberta foi tão importante que a dupla recebeu o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1962. O trabalho dos 2 pesquisadores descrevia a estrutura do DNA em dupla hélice. 2 fitas formadas por uma sequência de nucleotídeos ligadas entre si e enroladas de forma helicoidal. Então ela é uma estrutura que apresenta 2 cadeias, tá? Então são várias unidades, vários tijolinhos unidos entre si, formando um fio. São 2 desses fios. E são as bases nitrogenadas que mantêm as 2 cadeias unidas entre si. A união entre as bases se dá entre pares específicos. A timina de um nucleotídeo se liga à adenina do nucleotídeo da cadeia complementar. E a citosina se une à guanina. E uma característica importante desse modelo proposto por Otto e Crick é que ele explica como o DNA pode se duplicar. A partir de uma molécula, nós temos 2 moléculas idênticas. Isso é fundamental. Para entender melhor, vamos agora entrar no interior de uma das nossas células, mais precisamente no núcleo de um glóbulo branco que circula no nosso sangue. Todas as informações sobre como a célula funciona e se reproduz estão guardadas dentro do núcleo das células. Esses emaranhados de tiras são o DNA. A sequência de nucleotídeos é a informação que é transmitida de geração para geração. Se mudar a ordem dos nucleotídeos, mudam também as instruções genéticas transmitidas. A duplicação começa com a separação das 2 hélices.
Isso é feito por uma enzima que quebra, com a maior precisão, as ligações químicas entre as hélices. Essa enzima vai abrindo a molécula de DNA como um zíper. Cada hélice passa, então, a fazer uma cópia exata de si mesma, com a supervisão de outras enzimas especiais. Essas enzimas reconhecem os nucleotídeos livres que ficam espalhados no líquido orgânico do núcleo. Nós aprendemos a manipular o DNA. Foi na década de 70, final de 60, começo de 70, que nós aprendemos que nós podemos pegar moléculas de DNA, cortar esse DNA em pedaços, isolar esses pedaços. Então isso abriu uma perspectiva tremenda, porque nós poderíamos analisar o DNA em detalhe. E mais do que isso, nós podíamos emendar moléculas de DNA. Isso vai abrir uma perspectiva enorme de se entender a composição dos seres vivos e a questão da hereditariedade. Cada bebê que nasce é único, tem características próprias. Mas ele e todos nós, seres humanos, começamos da mesma forma, com a fusão de 2 gametas, o óvulo que vem da mãe e o espermatozoide do pai. A molécula do DNA que herdamos de nossos pais se encontra enrolada e compactada nos cromossomos. Nos cromossomos está gravada a nossa identidade, que pode ser lida através das sequências do DNA. Dentro do DNA, eu tenho receitas, eu tenho informações que permitem definir padrões de construção de células, padrões de construção de tecidos, padrões de construção de corpos que vão ter formas e funções definidas em grande parte por esse DNA. Quando somos gerados, recebemos para cada característica 2 informações. Uma que vem dos cromossomos da mãe e outra dos cromossomos do pai. Ou seja, cada um dos pais colabora com 50% das informações do filho. O nosso material genético está organizado em cromossomos e o DNA está distribuído nesses cromossomos, né? Hoje a gente sabe que cada cromossomo é uma longa e única molécula de DNA, mas nós temos um lote duplo, um enxoval duplo. Nós temos 46 cromossomos organizados em 23 pares. Cada par, um deles veio do nosso papai e o outro pai veio da nossa mamãe. Então isso quer dizer que as nossas receitas genéticas, então, estão duplicadas. Essa união dá origem a uma nova célula, com informações genéticas resultantes da combinação das informações dos pais. Quando a primeira célula embrionária iniciar seu processo de multiplicação através de divisões celulares, a informação contida nos genes será transmitida para todas as novas células formadas. Hoje, com todo o conhecimento que nós temos, nós deixamos de acreditar no determinismo genético. Falar se o indivíduo recebe um determinado conjunto de genes, ele vai ter essa ou essa característica. Ele recebe um conjunto de genes, aqueles genes é o que ele vai passar para a descendência, mas durante o seu desenvolvimento e na expressão desses genes, diversos fatores influenciam. Então hoje, uma grande área de trabalho na genética é compreender isso. Né? Como é que se dá essa relação entre o funcionamento dos genes e o ambiente. Né? Tanto o ambiente físico geral, quanto o ambiente das células do indivíduo. As descobertas genéticas impulsionaram os avanços da ciência e da biotecnologia. Um dos projetos mais impactantes foi o Genoma Humano, que conseguiu mapear todo o nosso DNA. Os cientistas levaram 13 anos, de 1990 a 2003, para fazer o sequenciamento completo do genoma humano, composto por mais de 3 bilhões de bases nitrogenadas. O que trouxe o projeto Genoma Humano? Porque o nosso genoma inteiro é formado por adenina, timina, citosina e guanina. A, T, C, G, né? São letras. Né? E essas letras, elas estão dispostas ao longo de nosso genoma inteiro. Quando foi finalizado o projeto Genoma Humano e que a gente conheceu toda a sequência dessas letras, a gente começou a entender melhor
que algumas sequências têm significado. São palavras, né? Não são sequências aleatórias. São palavras que codificam, que a gente chama de genes, que codificam proteínas específicas. O que a gente hoje mais faz é buscar palavras escritas de forma errada, que tem letras erradas, que a gente chama de mutação. À medida que o projeto Genoma Humano foi acontecendo, a tecnologia empregada na área se desenvolveu, criaram-se novas máquinas, novos insumos, barateando o custo. O genoma humano, que no início do projeto, ou durante o projeto, custou 3 bilhões de dólares para sequenciar um genoma, hoje se pode fazer por 10 mil dólares. É possível extrair o DNA do núcleo de células, inclusive de células humanas. Essa tecnologia tem muitas aplicações na pesquisa biomédica, nas investigações de doenças e distúrbios genéticos, mas também é muito usada na ciência forense, para a identificação dos mortos e dos vivos e para análise de cenas de crimes. A partir de um tubinho de sangue que a gente coleta, então, em qualquer laboratório de análises clínicas, a gente consegue fazer a extração de DNA. O nosso sangue é constituído tanto por células vermelhas como por células brancas. As nossas células vermelhas, elas não possuem núcleo e o DNA que a gente precisa extrair está no núcleo da célula. Então, o que a gente faz num primeiro momento do processo de extração de DNA? A gente tem que isolar as células brancas dessas células vermelhas. Essa extração do DNA das células brancas, ela vai acontecer como? A minha célula, ela possui uma membrana plasmática, que é uma membrana externa, e uma membrana nuclear, onde é encontrado o DNA. Eu preciso, então, quebrar as membranas, tanto da célula como do núcleo, para poder acessar o meu DNA. Como que eu agora separo o resto de membrana do meu DNA? Eu vou colocar uma solução chamada solução saturada de cloreto de sódio, que vai fazer com que o lixo da minha membrana, ele seja, então, precipitado e o meu DNA vai ficar nessa solução. Eu vou transferir apenas a solução que contém o meu DNA para um novo tubo. E aqui ficou o lixo, então, da membrana. Para eu conseguir precipitar o meu DNA agora, eu vou usar um álcool etanol absoluto gelado, que vai, por uma questão de polaridade, isolar o meu DNA. O meu álcool, ele é apolar e o meu DNA é polar. Na hora que eu colocar a minha solução de álcool na soluçãozinha que contém o DNA, ele vai se repelir do álcool. Essas bolinhas aqui é o DNA se repelindo do etanol e ele começa a se precipitar. Bom, a partir dessa quantidade, então, de DNA que a gente coletou de um tubinho de sangue, a gente consegue visualizar qualquer coisa no genoma de um indivíduo, inclusive sequenciar o genoma dele inteirinho. É cada vez mais comum e determinante o uso de DNA nas investigações policiais. Muitos casos são solucionados com o uso de material genético, seja da vítima, seja do suspeito. A partir dos exames de DNA se pôde identificar com um grau de certeza muito elevado indivíduos relacionados a determinados crimes. Então, principalmente estupradores em série, homicidas em série, que vinham deixando vestígios nas vítimas antes dessa técnica existir de maneira aplicável, não era possível se identificar biologicamente aquele indivíduo. Cada ser vivo, seja ele de que espécie for, é único. Uma combinação única do DNA herdado dos pais. A cada dia, a ciência descobre mais novidades sobre essa macromolécula, uma verdadeira máquina biológica. Um assunto realmente fascinante. Bons estudos!